dia de parnasianismo! Dia de parnasianismo! Que raio de nome que é esse? Você não trocou de roupa, não? Não, a gravação demora uma semana, sim, então você não vai. Porque eles são tão irmãozinhos, né, que a gente gravou no mesmo dia. O que parece ser parnasianismo para você, professor? Parnasianismo parece uma infecção que dá dentro do Parnaso. Tá. Seja lá que órgão seja esse. Né? Tem o Parnaso aí na história, mas não tem nada a ver com infecção. O que é o Parnaso, professor? Parnaso é uma colina que fica lá na Grécia Antiga, assim, lá pertinho do Monte Olimpo, daqueles lá. Exatamente. Então é o seguinte, quem já acompanhou a aula de simbolismo viu que a gente estava comentando sobre como o final do século XIX, sobretudo, foi extremamente produtivo. Então ali eu não tive só, no caso, duas escolas literárias, que foi o realismo e o naturalismo. Eu tive também o parnasianismo e o simbolismo dentro da poesia. Todo mundo junto. Sim, porque aqui no Brasil meio que teve uma divisão. Embora Machado de Assis tenha feito poesia, né, dentro do realismo, nossos autores acabaram não ficando com essa prática, né? Então nós tivemos autores que preferiram fazer poesia, mas com características parnasianas, e outros que fizeram a poesia com característica simbolista, que já fizemos a aula, e aí espero que vocês tenham visto, né? Então, a gente permanece com aquele histórico do final do século XIX, né? Que qual é, professor? Então, aquele que a gente tinha visto na última aula, né? Olha, já acabaram as guerras napoleônicas, ainda estão para chegar as grandes guerras do século XX, então você está naquele momento de um imperialismo, onde você tem uma interferência sobre o mundo e que está destruindo essa natureza posta lá dentro da África, da Ásia, o que vai gerar um descontentamento gigantesco, principalmente diante das revoltas que vão aparecer nesses espaços aí. Então todo esse descontentamento vai acabar se expressando dentro da arte, da filosofia. Exatamente. Então o que nós vimos? No simbolismo, eles tentaram meio que fugir dessa realidade. Então o que acontece? Dentro do simbolismo nós tínhamos ali a grande influência de filósofos como Schopenhauer e o Nietzsche, com a questão nihilista. E aí eles tentavam meio que fugir dessa realidade vazia, né, por meio de poemas que trazia bastante formas, bastante símbolos. Já o parnasianismo, é engraçado que ao mesmo tempo que ele está seguindo paralelo ao realismo, ele também traz uma fuga disso, né? Porque só não é para o mesmo lugar que o simbolismo, né? Então assim, ele também não quer falar da realidade. O parnasianismo é interessante por causa disso, ele não quer falar da realidade. Ele é um movimento que ele quer ser apolítico. Então ele não quer falar nem da pessoa em si, né, daquilo que ela está sentindo, né? Ele pode falar de amor, mas não o que a pessoa sente. Tá vendo? Uma coisa extremamente diferente do simbolismo. O que não significa também que esse pessoal não tivesse qualquer envolvimento em política. Tinha, a gente vai até ver alguma coisa do gênero. Sim, mas nossa, a questão aqui é como eles viam a arte. A gente vê esses aspectos até atualmente, né? Porque tem gente que acha que arte é aquilo, é X e não tem que ser outra coisa. De verdade, ninguém tem autoridade de falar sobre isso. Ninguém, tá? Então você fala, não, mas a arte certa é aquela da Grécia Antiga. Você está errado. Acabou. Você pode achar a arte maravilhosa, você pode reproduzir essa arte, você tem todo o direito de fazer isso. Agora, dizer que aquilo é ou não é, ninguém tem, tá? Porque justamente a beleza da arte é ela ser livre, né? É por isso que um homem precisa dessa liberdade. Nós comentamos na última aula que é importante você aí, nos seus momentos de introspecção, escreva, né? Ponha isso para fora, nem que você não mostre para ninguém, mas que você faça isso, porque isso alivia a arte, ela serve para aliviar o homem, por isso que ela acaba sendo reflexão da história do período, tá? E no caso dos poetas parnasianistas, eles queriam uma outra coisa daquilo que estava sendo feito. Então, o nome já dá uma dica, né? Se o negócio é de um monte que fica na Grécia, que era uma referência da mitologia grega, para onde será que esses caras estão fugindo, né? Exatamente. Então, aquilo que nós tínhamos falado na aula de realismo, né, que eu falei que no realismo a história parava de ser cíclica, né, porque sempre tinha aquele retorno, não acontece no parnasianismo, né, que é uma escola que eles querem sim esse retorno. Tanto que eles vão sofrer influência francesa, sobretudo, tanto que eles vão sofrer a influência de uma publicação de uma coletânea chamada... você que fala francês aí. Le Parnasse Contemporain. Olha lá que chique, eu já ia falar outra coisa totalmente diferente, tá? E nessa coletânea nós tínhamos ali a retomada das formas clássicas,
né, de rima e troca, e a impessoalidade que eu acabei de falar, né? Ali marcou-se a arte pela arte. Eu vou falar de como é belo, do fazer artístico. Eu vou ter aí esse descompromisso, né, utilitário. Então eu não preciso falar, eu preciso ser um Castro Alves, que lá vou fazer. O Castro Alves, acho que eu comentei isso na aula, né, que ele ia até no primeiro andar de onde ele trabalhava, abria as janelas e ficava declamando poesias abolicionistas, né? Saia na rua e ficava declamando, vamos lá, solta os negros, não dessa forma, claro, de forma linda, né? O Castro Alves. Não, no parnasianismo, isso imagina, mas nunca, né? E você percebe, inclusive, aqui, se você assistiu outra aula de simbolismo, onde falou da tremenda influência que tinha do pensamento, da filosofia e da arte oriental, você percebe que aqui no parnasianismo a influência vai muito mais para o lado do neoclássico. Muito mais, muito mais. Tanto que eles fazem tudo isso que é justamente uma reação ao exagero. Então, nisso eles estão juntos com o realismo, né? Então, pelo amor de Deus, que exagero é esse? Não quero, né? Grego racionalista. Eu não quero. Mas, ao mesmo tempo, aquele preciosismo formal, até exagerado, né? Com um vocabulário requintado, cheio de palavras raras, né? Pensando numa temática mais universal, que todo mundo vai entender. Então, assim, a poesia vai ter essa ordem, né? Então, o poeta vai ser altivo, sereno, portador e emanador da beleza. Ele tem essa responsabilidade, por isso que ele não, teoricamente, não deva se envolver com assuntos mundanos, porque quase que um oráculo. Né? Sim. A razão e objetividade, ou seja, nada de temas intimistas e confessionais. Para com isso, vai lá de cima de você, que coisa mais demodê, né? Extremamente descritiva, né? Então ela vai ter objetos como temas, de fenômenos naturais. Gente, depois eu vou perder um pedacinho, que tem um poema chamado O Vaso Grego. Eles fazem um poema sobre um vaso. Tá, é um vaso grego, mas é um vaso. A gente fala assim, um vaso grego. Você viu para transportar azeite para um lado para o outro. Mas era belo, muito né? Pois é. E nisso, né, nessa construção do poema, tinha muita proximidade com as artes plásticas. Então, é muito comum a gente ver poemas metalinguísticos, ou seja, o poema que vai falar sobre a arte de escrever um poema. E nisso eles faziam comparação com a arte de pintar, com a arte de fazer uma escultura. Então, nós vamos ter aí autores que vai justamente comparar o seu ofício, né, de escrever com um de um escultor. Olavo Bilac fazendo isso. Né? Tem mais características. Assim, esse período é extremamente preocupado com a forma, gente, extremamente preocupado com a forma. Então, para vocês terem uma noção, eu estou com um roteiro aqui, são 3 páginas de características. Então, começando a segunda, calma. Tá, olha só. Eles curtiam um enjambment, ou encandeamento. O que é isso, professor? Encandeamento é quando uma coisa se liga na outra e vai se juntando. Olha que bonitinho, que ele sabe. Eu falei, vou saber o que é isso. É assim, no caso da poesia, é a ruptura sintática do verso. O que é isso, professor? Nem faço ideia. Você tem que saber, análise sintática. Português 5 minutos, hein? O que acontece, gente? Sujeito, verbo, complemento. É assim que geralmente são formadas as orações. Aí o que acontece com o enjambment? O poema, você sabe que ele é feito por versos. Então tá lá o primeiro verso, né, no seu sujeito, o verbo, de repente você quebra e o complemento tá no segundo verso. Então a quebra sintática, porque semântica tem, em relação a isso. Então, o Yoda ia adorar isso aí, né? Não, porque não é o contrário, mas tem... É só cortar no meio. Se bem que também tem bastante hipérbato. Nossa, como tem hipérbato, né? Então, sim, Yoda ia adorar isso. Hipérbato não é a raça do Yoda, tá? Não eu já expliquei isso em uma aula aqui pra vocês, né? Que o hipérbato também era bastante característico do barroco, né? Que são... Você troca as palavras de lugar, assim, né? Então, em vez de você colocar sujeito, verbo, complemento, mais complemento, verbo, sujeito, e assim por diante. Não fica lindo explicando essas coisas. Assim, um exemplo, né? Ao coração que sofre separado do teu no exílio e que a chorar me vejo. Eu li dessa forma, só que está escrito da seguinte forma. Ao coração que sofre, vírgula, separado, primeiro verso. No de baixo, do teu, no exílio em que a chorar me vejo. Então esse do teu pertence à palavra separado que está no primeiro verso.
Ou seja, isso aqui é uma loucura. Se você jogar isso em prova de vestibular, para aluno que não gosta de ler tão pouco, gosta de ler poesia, o bola quer se matar. Porque, como assim, do teu? O que tem a ver? Se for ler quadradinho, né? Porque às vezes a gente faz esse encandeamento na leitura do poema para poder entender melhor. E tem outros poemas que não, que as ideias já fecham nos próprios versos. Se o cara for ler fechando as ideias nos próprios versos, ele não entende. Quem gostava de fazer isso era o Baudelaire. Sim, Flores do Mal, Flores do Mal. Tanto que o Baudelaire, ele é um grande inspirador dessa geração. Exatamente, Flores do Mal aparece bastante aqui. Se bem que o Baudelaire não é simbolista. Eu acho que está mais pro simbolismo. Ele é simbolista. Mas nós temos essa influência desse autor nesse período aqui. Os versos são alexandrinos e decassílabos. Gente, alexandrino, 12 versos, são 12 sílabas poéticas. Você se mata para fazer 5, o cara fazia 12, né? Alexandrino, porque quem gostava de fazer esse tipo de poesia era o Alexandre o Grande. Não o Grande. Era o Grande. Alexandre o Grande, Mas ele era metido a poeta também? Todos eles eram. Esse povo que era... Aluno de Aristóteles não dá nisso. Mas então, se você for pensar nesses reis, tal, eram grandes intelectuais. Os caras gostavam de poesia, essas coisas. Esse negócio de que cultura é bobagem é coisa de quem não estuda. Porque qualquer pessoa que realmente tem intelectualidade sabe o quanto isso é importante. Mano Brown que eu diga. Então, assim, curtia as rimas ricas e raras. O que é rima rica, gente? É o seguinte, ao fazer o poema, você pode, claro, rimar as palavras. Só que você pensa na classe gramatical dessa palavra. Se você rimar... Você achava que português seu é pra nada, né? Se você rimar substantivo com substantivo, é uma rima pobre. Se você rimar substantivo com verbo, é uma rima rica, tá? E rara. Rara é quando você consegue rimar uma palavra, palavras difíceis, né? Por exemplo, você rima a palavra ônix com... Fênix. Não, por que não? Se bem que a gente fecha esse x, né? Eles geralmente falam ônix, né? Ônix com... Tênis. Flores. Não, né? Ônix, tênis, não. Com flores. Entendeu? Aí você fecha... Tudo bem que é uma rima imperfeita, mas dá. Entendeu? Por exemplo, aqui, ó. Imito, e pois nem de Carrara a pedra firo, o alvo cristal, a pedra rara, o ônix prefiro. Então, ele vai rimar Carrara, que é o substantivo próprio, lembra? É o nome de uma pedra, com rara, que é a pedra, né? Então, O adjetivo da pedra. Eu não gosto desse período, desculpa, mas assim, eu acho tão... Imito, e pois nem de Carrara a pedra firo, o alvo cristal, a pedra rara, o ônibus prefiro. Gente, então vamos de pedra, pelo amor de Deus. Então assim, e eles fecham um poema com chave de ouro, principalmente o soneto. O que é? São 3 versos, assim, então escreve lá o soneto bonitinho, e os 3 últimos versos fecha, como que fala? Lacrando, tá? Então, chave de ouro é quando você lacra ali o poema, tá? Quem trabalha no correio deve adorar isso aí. O que ele faz? Ele lacra. Por exemplo, assim, bem que eu vou ler um exemplo, mas vai ficar um pouco descontextualizado, né, que só trouxe o final. E mais me eleva o coração de um homem, ser de homem sempre, e na maior pureza ficar na terra e humanamente amar. Aqui dá assim, embora esteja descontextualizado, dá para entender, né, que tá falando aqui que o homem precisa amar, é para isso que ele vive, né, então tá lacrando ali o final do poema, tá? Nós tivemos 4 poemas que marcam bem esse período, mas nós aqui no Brasil temos o chamado Tríade, né, que são 3 poetas principais, né? Quais são? O primeiro é o Raimundo Correia. Raimundo Correia. O Raimundo Correia, ele tinha um apelido de Poetas das Pombas. Ele trabalhava na Praça da Sé? Não, mas ele escrevia, ele é meio tipo complexo de Mary Poppins, né? Pombos, pombos. Então ele falava bastante de pombos na obra dele, porque a pomba tem a simbologia da liberdade, de voar, usar, por vários lugares e tudo mais. Não, né? O simbolismo do rato de asa, é outro simbolismo. Não, o rato de asa é contemporâneo. É assim, o Raimundo Correia, ele teve 3 fases que estão compostas nas obras dele. Na primeira fase, está no livro de poemas Primeiros Sonhos, só que ele é romântico, ali era mais romântico. Uma galera saiu de lá, né? É engraçado, né? Eles
fizeram ainda. O Machado de Assis também teve uma fase romântica também. Então, assim, primeiro eles fizeram, depois olharam bem. Não quero mais, cansei da brincadeira. Sim, a segunda fase, que é o livro Sinfonias, que aí sim é parnasiano com os 2 pés. E a terceira fase, o cara já foi um pouco mais simbolista. Então, ficou muito preso a... Que a gente falou no simbolismo, eles estavam todo mundo se lendo lá. Então, acho que uma hora que vai acabar já uma interferência. É tipo Ivete Sangalo, né, que faz MPB também. Então, assim, ele tem ali uma forte influência de Schopenhauer e fala-se bastante da transitoriedade da vida, das reflexões de ordem moral e social, né, pensando aí até nessa questão da pomba. Eu vou dar um exemplo para vocês, que chama-se As Pombas, esse poema. Vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra mais outra, enfim, dezenas. Das pombas vão-se dos pombais apenas raia sanguínea e fresca madrugada. E à tarde, quando a rígida nortada sopra aos pombais de novo elas serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em bando em revoar. Então aí está descrevendo, e veja como está descrevendo muito bem descrito, né? Como as pombas estão voando. Saindo de manhã, voltando. Também dos corações, onde abotoam os sonhos, um a um. Céleres voam, como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência, as asas soltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam. E eles, aos corações, não voltam mais. Então, no final das contas, as pombas eram uma metáfora às fases da vida, né? Entendeu? Por isso que é tema universal. Então, assim, esse poema dele cabe em qualquer lugar, inclusive, né? Aí nós vamos ter o Alberto de Oliveira, outro autor do período, que vai também ter 2 fases ali, né? Ele vai ter as canções românticas, nesse livro ali ele faz um livro mais romântico, e o Meridionais, que aí sim é parnasiano. É um poeta bastante intimista ali, acaba falando bastante desses sentimentos, interiores que as pessoas têm. Mas ao mesmo tempo, você fala, então ele fugiu. Não, porque ele traz uma poesia fria, intelectualizada, descritiva, inspirada nos clássicos. Tá? Então não esquece... De novo, no clássico? Sim. Um exemplo assim. Está de altos relevos, trabalhada de divas mãos, brilhante copa, um dia já de aos deuses servir como cansada. Vinda do Olimpo, a um novo deus servia. Então, Olimpo, lá na imagem. Era o poeta de Deus que o suspendia. Então, e ora repleta, ora esvazada, a taça amiga dos dedos seus tinha, todas de roxas pétalas colmada. Então, tá ali descrevendo uma ação dos deuses, né, batendo as taças e tudo mais. Tomando né? vinhozinho dele, Dionísio. Sim, eu não vou continuar, esse aqui é um soneto, mas eu coloquei esses 2 trechos para mostrar como tinha muito, ele tem muito... inspiração nos clássicos, assim, os elementos greco-romanos, né? Aí a gente vai ter o Vicente de Carvalho, mas olha só, quem é a tríade é o Alberto de Oliveira, o Raimundo Correia e o Olavo Bilac. Esse já vou falar. São os 3 principais ali do período. Só que eu vou falar do esse Vicente, é o reserva. De Vicente de Carvalho, sim, porque ele também é um poeta do mar, chamou ele de poeta do mar, porque ele faz bastante metáforas em relação ao mar, justamente com a profundidade do ser humano, né? De novo, pois isso de coisa. Sim, né? Então ele vai usar aí essa coisa. Não, ele até vai falar da profundidade do ser humano, mas fazendo uma analogia com o mar. Então ele não pertence à tríade dos 3 poetas que estavam sempre juntos, tal, mas ele também é bastante relevante, né? Aparece bastante em provas. Então ele e por quê? Porque dentro dessas características parnasianas, ele é o mais subjetivo dos poetas. Então ele acaba trazendo uma característica própria bastante pontual, né? E demonstra ali um amor à natureza e às condições humanas. É dele também que tem um dos poemas que eu mais gosto nessa vida. Muito, nossa, muito. Assim, eu não gosto, engraçado, né? Parnasianismo é uma fase que eu não gosto muito, né? Vou deixar isso claro, já deixei. Mas o que é interessante, gente, que não dá pra falar, não gosto, não quero, não vou comer, né? Experimenta, às vezes tem coisa que você gosta. Talvez você goste. Então esse poema dele, particularmente, do Vicente de Carvalho, é um dos meus favoritos. Ali tá nos rankings dos 10 mais ali. Então é assim, ó. Só a leve esperança em toda a vida disfarça a pena de viver, mais nada.
Nem é mais a existência resumida que uma grande esperança malograda, o eterno sonho da alma desterrada, sonho que a traz ansiosa e embevecida, e uma hora feliz sempre adiada e que não chega nunca em toda a vida. Essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos e nunca pomos onde nós estamos. Então, assim, percebe a filosofia? Quem fala sobre isso, que a felicidade nunca está onde nós estamos, porque quando nós alcançamos a felicidade que não é o suficiente, a gente continua... Ainda está no Platão, isso aí deriva dos neoplatônicos, né? O amor platônico é o quê? O amor platônico está no desejo, né? Na hora que você atingiu, acabou, né? Não é mais amor. E aí, assim, é uma questão bastante filosófica que se abre, né? Da questão do que é a felicidade, porque você coloca a sua felicidade num carro, você vai lá, trabalha, almejando o carro, comprou o carro, pronto. Um mês. Próximo desejo. Aí depois né? E esse poema fala assim, justamente sobre isso, né? Que essa árvore dourada que nós queremos, né? Existe, mas a gente nunca põe essa árvore no lugar que a gente consiga alcançar, porque quando a gente alcança, a gente é como se ela não estivesse lá. Então, eu adoro esse poema. Essa questão filosófica. Tá vendo? Totalmente universal. Cara, eu quero ser no século XIX, a gente tá aqui no XXI. E vale, né? E vale completamente. Isso aqui é bom para adolescente, principalmente. Você é adolescente. E por fim, a gente vai falar de Olavo Bilac. Olavo Bilac. Opa, quem é esse cara aí? Ele é o quê? O Olavo Bilac é o principal ícone que nós temos aí dentro do parnasianismo brasileiro. E com certeza você já ouviu falar dele. Ah, sim. Assim, o Olavo Bilac, ele, além de ser o príncipe dos poetas, né, ou poeta das estrelas, né, ele também é o patrono do serviço militar. Tá? Deixa eu falar primeiro dos poetas aqui, depois das estrelas, depois do serviço militar. Não odeio ele ainda, calma. Vai ter outras coisas depois já, calma. Não, calma. Ele é o príncipe dos poetas porque ele ganhou um concurso da revista do período, né? E aí ele acabou tendo esse título. Aí é engraçado que tem um dos poetas, eu não me lembro se é o parnasiano ou simbolista, que também vai receber esse título depois de 6 anos da morte dele. Né? Ele já tinha morrido, não precisa de príncipe. E Poeta das Estrelas devido ao poema Via Láctea, né, que ele escreveu. Então foi um poema assim, extremamente conhecido, né? E aí ele recebe esse apelido, né? Igual o Autor dos Mares, enfim. Ele acaba trazendo na sua obra ali um amor bastante sensual, mas ele não vulgariza esse amor, isso é interessante. Então, embora tenha bastante erotismo e sensualidade, isso não é feito de maneira vulgarizada, mas sim de maneira real, como esse período pede que seja feito, né? Ele traz ali temas nacionalistas, então aí que entra o que a gente estava falando, né, de ser o patrono do serviço militar, porque é interessante que ele é conservadorista e ao mesmo tempo ele traz muito da história brasileira. Nesses temas nacionalistas, que vai entrar até a questão do índio, né, que é um eco do romantismo, sim, né? Indianismo, que viu. Ele tem esse envolvimento político, né? Tanto que ele entra em treta com o Marechal Deodoro, não, gente. Floriano Peixoto, tá? Ele foi perseguido por Floriano. Sim, Floriano Peixoto, que foi o segundo presidente da história do Brasil, né? O primeiro foi o Deodoro da Fonseca, só que deu a primeira revolta da Armada, o Deodoro falou, não quero mais brincar disso aí tá dor de cabeça demais, entrou o Floriano Peixoto, que foi lá combater a segunda revolta da Armada e depois a Revolução Federalista, né? Tanto que é por causa dele que Florianópolis se chama Florianópolis, a cidade de Floriano. Exatamente, então... Mas o Olavo Bilac, ele teve essa treta aí, mas ele era bastante querido, né? Tanto que vocês conhecem, né? Vocês cantam uma música de Olavo Bilac, sim, né? deve cantar na escola, aquela assim... Salve, lindo pendão da esperança, salve, símbolo augusto da paz, tua nobre presença, lembrança, a grandeza que a pátria nos traz. Encerra. Não, isso é uma peça que se encerra nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Isso aqui eu canto certo. Não, senhor! Pelo amor de Deus, gente. Ó, os dois aqui da época do militar. A gente marchava, cantava tudo esses hinos. Cantava.
Educação militarista que cria esses traumas da gente. Querendo o símbolo da... mas esse hino é muito bonito, eu gosto bastante. Mas foi o que você disse, né? Cara. Ele falou, não, no caso de ser um hino à bandeira. Objeto. Que nem teve o cara falando da pedra, eles estão falando da bandeira. Né? Só pra lembrar, gente, dando rapidamente uma pausinha aqui, aquele poema que eu li pra vocês do Alberto Oliveira lá? Isso, esta de áudios, relevos, trabalhada de divas mãos, brilhante copa, vinda do Olimpo, era do poeta de Teos. Esse é o vaso grego que eu tinha comentado, né? Que tem o poema do vaso grego, é do Alberto de Oliveira. Ou seja, é um símbolo, né? O vaso grego que ele faz no poema. E o Olavo Bilac também teve o seu hino bandeira. Né? A bandeira, não é a pátria, não é o povo, é a bandeira. É a bandeira, né? E ao mesmo tempo a obra do Olavo Bilac, retomando o Olavo Bilac, tem uma mitologia greco-latina, naturalmente, metalinguagem. Então é dele um poema sensacional, que ele vai comparar o trabalho de um poeta com o de Ourives, né? Então ele fala, e trabalha, e sua, e cansa. E isso é interessante porque, assim, é o respeito que se deva ter. Embora eu tenha falado que eu não gosto do parnasianismo, precisa ter muito respeito, porque não era fácil. Imagina você fazer um poema, e aí você vai lá e escreve o que você está sentindo. De repente você olha, mas eu quero que isso aqui seja feito com rimas ricas. E aí você tem que substituir uma palavra por outra. Cara, se você vai fazer uma redação, você já sofre, imagina fazer um poema desse sentido. Então era um baita aquela palavra, acho que ele é uma sílaba a mais, né? Eita, inferno. Aí troca a palavra, troca de lugar para poder juntar ali com outra. Então você imagina que isso realmente é um trabalho sério, né? É um trabalho feito com bastante amor, porque só quem ama faz esse tipo de coisa. Trabalho minucioso, né? Exatamente. Então pensa no Ourives, não é o cara que está fazendo a estátua gigantesca, o cara que está fazendo um anelzinho, né? Cheio de talinho. Então, embora não seja uma das minhas obras favoritas, é uma das obras que eu mais respeito, porque realmente não é para qualquer um, né? Bom, encerrando aqui as características dele, ele tinha o decadentismo da vida e das coisas, né? Como um bom poeta parnasiano tinha, né? Eu vou terminar aqui a aula lendo para vocês justamente um trecho do Via Láctea. Ele é longo, mas eu vou ler a Via Láctea, eu vou ler eu me lembrei de Renato Russo, de Legião Urbana, que tem a Via Láctea também. Eu tava pensando no Raul Seixas. Meu Deus do céu. Que estrela. Então, aí, olha como é bem feito esse trabalho dele. Gente, olha só. Ora, direis, ouvir estrelas, certo, perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muitas vezes desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, com um pálio aberto, cintila. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, translocado amigo, que conversas com elas, que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. E você achava que o Exupéry com o Pequeno Príncipe era ultra original, né? De fazer ele achar que as estrelas riem ou fazem o barulho da roldana, né? Já estava escrevendo antes aqui, viu? Exato. Então isso que é interessante. Aí você fala assim, mas isso é intimista. Não tanto, porque ele está falando da forma de amar, tá? Ele não está falando do sentimento em si, simplesmente, mas da forma de amar. Que quando você ama, você consegue ouvir estrelas. Universalismo. Exatamente. Né? Então, é bacana que tem esse diálogo, tem esses endearments que eu falei para vocês. Por exemplo, o primeiro verso que eu li é assim, ora, direis ouvir estrelas, exclamação, certo. Aí na outra linha, perdeste o senso. Então tem a quebra, assim, sintática o tempo todo, mas... E aí tem os versos ricos, né, que a palavra certo rima com desperto, né? No entanto, que é uma conjunção, vai rimar com espanto, que é um adjetivo. E assim vai, assim, dentro da minúcia para poder fazer esses versos. Tresloucado, amigo, né, usando esse tipo de palavras raras, né, que a gente tanto citou. Mas é doido, né? Tresloucado. Maluco, não, imagina, tresloucado. Dentro de uma poesia. Sim. E é isso aí. E agora fechamos então o parnasianismo? Fechou o século XIX, na verdade. Então, cara, estamos chegando a algo bastante moderno agora. Estamos chegando pelo menos ao século
nós nascemos, não sei se você nasceu nesse século, não, mas nós nascemos no século XX, certo? Então, essa foi a literatura do Suetônio. Eu sou o professor Fábio. Eu sou a professora Rosi. E você, meu amigo, você deveria estar estudando.